Hoje nós vamos falar sobre o óleo da copaíba, uma árvore majestosa da floresta amazônica com tronco robusto, uma copa imponente que guarda no seu interior muitas substâncias medicinais que já são conhecidas pela sabedoria ancestral em todo o continente sul-americano. Desde 1625, os povos da floresta, os povos originários da nossa terra, já extraíam essa resina dourada, viscosa, que parecia carregar a própria força da natureza. E eles não estavam errados. Essa resina, o óleo da copaíba, quando é purificado e se usado com sabedoria, ele pode ser um verdadeiro arsenal de propriedades terapêuticas, e muitas delas não são só crendices populares, mas são comprovadas pela ciência moderna e por pesquisas com alto padrão de qualidade. Hoje a medicina já reconhece diversos efeitos do óleo de copaíba, e nós sabemos que isso é muito mais do que uma tradição indígena. É um laboratório natural que atua em diversos sistemas do nosso corpo humano. Desde o nosso cérebro até o nosso fígado, a nossa pele, articulações e até os vasos sanguíneos, até mesmo na saúde do coração e da circulação. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender por que esse elixir amazônico tem sido chamado por muitos pesquisadores de ouro líquido da floresta. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te surpreender, eu garanto isso, e o último benefício vai ser o mais poderoso e promissor de todos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar comigo até o final desse vídeo. Acredite em mim, eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho que fica aqui embaixo. Deixa o seu joinha, a sua curtida, o seu gostei, para eu entender que você se interessa por temas relacionados à má circulação e à trombose. E se você aprende muito com os meus vídeos, gosta da minha forma de explicar e principalmente quer melhorar a sua saúde circulatória, você pode desbloquear muitos benefícios aqui do canal na nossa área de membros assinantes. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro e um link na descrição desse vídeo. Mas vamos começar o vídeo de hoje então, porque tem muita coisa boa para nós aprendermos, e o efeito número 1 é o poder anti-inflamatório do óleo de copaíba, que impressionou até mesmo a ciência moderna. Imagina um incêndio silencioso que acontece dentro do seu corpo. E isso é o que nós chamamos de inflamação crônica, e ela atua corroendo os tecidos, alterando as funções naturais do nosso corpo e gera muitos problemas que você acha que é normal. Aquelas dores crônicas, uma fadiga sem explicação, principalmente para você que já fez exames e o médico fala que não tem nada de alterado, mas você não se sente bem, com vitalidade, com energia. Tem trabalhos publicados no Journal of Ethnopharmacology que mostraram que as 3 principais variedades da copaíba, seja a copaíba cearensis, a copaífera reticulada ou a copaífera multijuga, todas elas têm a capacidade extraordinária de diminuir essa inflamação crônica, de reduzir esse fogo interno. Dentro da seiva do óleo, nós temos muitos anti-inflamatórios naturais. Talvez você fique dependendo de remédios sintéticos, artificiais, cheios de efeitos colaterais que agridem o seu estômago, os seus rins, mas o óleo da copaíba tem esses efeitos, só que de forma menos agressiva para o nosso corpo. O mecanismo anti-inflamatório da copaíba tem sido amplamente estudado, e grande parte desses efeitos é por conta da sua composição. Dentro do óleo nós temos sesquiterpenos, principalmente o cariofileno, beta-cariofileno, que é mais de 90% da composição química desse elixir amazônico. E ao contrário do que muitos medicamentos sintéticos que agem desligando a força do nosso sistema inflamatório, a copaíba ela age diferente, ela modula a atividade inflamatória, ela não suprime totalmente as defesas do nosso corpo, ela simplesmente equilibra o processo, permitindo com que o nosso organismo se regenere sem efeitos colaterais do excesso de inflamação. É como se você fosse lá ajustar o volume do rádio e não puxar ele da tomada. Ele não silencia a música, por exemplo, você apenas reduz o barulho que está machucando seus ouvidos, de uma forma aí simples para você entender como que a copaíba age.
ela modula a nossa inflamação ao invés de desativar o nosso sistema imune e as nossas defesas. Esse é o efeito número 1. E o segundo que nós vamos falar hoje é a proteção cerebral, a neuroproteção. A copaíba funciona como um escudo para o nosso cérebro, porque os nossos neurônios, eles funcionam como uma central elétrica. E de vez em quando nós podemos ter curtos-circuitos ou os fios ficarem desencapados. Por exemplo, uma pessoa que tem demências como Alzheimer, o Parkinson ou até mesmo um AVC ou traumas, pancadas, a pessoa caiu da própria altura ou se acidentou, os nossos neurônios vão perdendo as conexões nervosas, perdendo conexões preciosas. E a copaíba entra como um isolante, tipo uma fita isolante que vai protegendo, vai modulando essa corrente elétrica que flui pelo nosso sistema nervoso central, pelo nosso cérebro, pelos nossos nervos, pelos nossos neurônios. E além disso, a copaíba também parece ter alguns efeitos evitando o AVC. A má circulação que precede o AVC, por exemplo, com excesso de agregação das plaquetas, pode ser combatida em parte pelo óleo de copaíba. Então ela não se limita só na proteção neuronal, mas ela também atua na microcirculação cerebral, mantendo os vasos sanguíneos saudáveis para que o sangue possa fluir livremente, para chegar oxigênio, nutrientes e vitaminas para o tecido nervoso cerebral funcionar de forma adequada. Tem estudos promissores nesse sentido, principalmente no Brasil, na UNB, a Universidade de Brasília. Temos alguns trabalhos da Universidade Federal do Paraná, publicados, por exemplo, no Brain Research Bulletin de 2018, na Frontiers in Neuroscience em 2021. Todos esses trabalhos apontando que o óleo de copaíba tem um potencial adjuvante em terapias, por exemplo, para prevenção de um AVC, para retardar demências. Lógico que dentro de um estilo de vida saudável. Mas vamos para o benefício número 3, que é proteger o nosso fígado. E para a gente entender o mecanismo, primeiro a gente tem que compreender a função do fígado. Ele age principalmente como uma usina química do nosso corpo. Tudo que você consome, que você ingere, seja alimentos, medicamentos, álcool, gordura, açúcar, toxinas do ambiente, tudo passa pelo fígado. O seu intestino absorve, o fígado seleciona o que pode e o que não pode entrar no nosso organismo, devolve as impurezas pelo nosso intestino e absorve para o sangue definitivamente as substâncias que devem ser úteis para nós. Só que nesse processo o próprio fígado pode se intoxicar, ele próprio pode se ferir pelo acúmulo de substâncias ruins, além de existirem remédios ou substâncias que agem direto nas células do fígado, por exemplo, o paracetamol, que é um dos principais causadores de hepatite medicamentosa no mundo. Nos trabalhos que nós temos realizados principalmente com óleo de copaíba, a gente teve o óleo, ele de certa forma age modulando enzimas antioxidantes do nosso fígado, como por exemplo a glutationa peroxidase e também a superóxido dismutase. Nada mais são do que enzimas de nomes difíceis, mas que são a linha de frente para proteger o nosso fígado contra os radicais livres que são produzidos durante o seu funcionamento. Esses radicais livres, eles são moléculas instáveis que machucam as nossas células. Em termos simples para você entender, é como se a copaíba aumentasse as nossas defesas, ela melhorasse a capacidade do nosso fígado de se defender contra essas próprias reações químicas durante o seu funcionamento. Na verdade, ela desintoxica o nosso fígado, e isso é por conta principalmente dos diterpenos, que atuam reduzindo a pré-oxidação lipídica, que são as gorduras que ficam rancificadas dentro do nosso fígado. E esse processo vai oxidando as membranas das nossas células e leva à destruição dos hepatócitos. E essa inibição, essa manutenção de células do fígado íntegras por mais tempo, preserva a função do nosso órgão, que é vital, ninguém consegue sobreviver sem o fígado. Tem trabalhos da Universidade Federal do Pará, publicados na Phytotherapy Research em 2011, onde o fígado foi exposto a doses tóxicas de paracetamol e no grupo controle, no grupo que foi usado o óleo de copaíba, houve uma redução de até 70% de marcadores inflamatórios.
Foi pesquisado através de exames de sangue, por exemplo, o TGO, o TGP, a fosfatase alcalina, a gama-GT, que são enzimas que aumentam quando o nosso fígado está sofrendo. Além disso, também foi feito biópsias do fígado e mostrou menos necrose, que é a morte das células do fígado, e uma melhor preservação da arquitetura do órgão. Então a copaíba age como um sistema inteligente de defesa hepática através daquelas duas enzimas de nomes difíceis que eu falei para vocês, a glutationa peroxidase, a superóxido dismutase. Então ele não impede com que o corpo receba as toxinas, mas ele assegura que ao fazer isso, quando você recebe uma carga de substâncias ruins, o seu fígado não seja destruído no processo. Ele fica mais resistente, ele não fica intoxicado, ela detoxifica as células hepáticas. Então vamos para o benefício número 4 então, pessoal, que é a saúde da boca. Essa talvez seja uma revolução no tratamento dentário, principalmente por conta de doenças da boca poderem refletir no coração. As doenças da gengiva, do periodonto, por exemplo, tratamentos de canal, que são terapias endodônticas. Esses procedimentos onde o dentista muitas vezes precisa de tratamentos agressivos, a própria copaíba pode entrar numa prevenção. Ela não substitui tratamentos odontológicos, não é esse o ponto. Mas tecidos inflamados, necrosados da boca, de gengivite, de cáries, ela pode talvez limpar as raízes dos dentes, ela pode selar a nossa gengiva para impedir a entrada de novas bactérias, ela pode, por exemplo, evitar o uso pelos dentistas de materiais químicos convencionais, por exemplo, à base de óxido de zinco, de eugenol, de resinas epóxi, de cimentos de silicone que com muita frequência causam irritação nos tecidos da boca e que não tem uma ação antibacteriana duradoura. Tem um trabalho brasileiro publicado em 2015 no Journal of Clinical and Experimental Dentistry. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Estadual de Campinas testaram resinas oleosas da copaíba como um selante dos dentes e das gengivas e observaram que teve uma boa biocompatibilidade, uma baixa rejeição, já que é algo natural, e as células da nossa boca ficaram mais fortes. Por exemplo, o periodonto, o tecido que envolve a raiz do dente, não foi agredido como substâncias sintéticas. E além disso, esse material apresentou também, no caso, o óleo de copaíba, o preparo que eles fizeram, teve efeitos antibacterianos, principalmente contra o Enterococo fecalis, que é uma das bactérias mais resistentes presentes em infecções, por exemplo, em doenças do canal dentário. E tem um segundo trabalho conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, publicado no Brazilian Dental Journal, que avaliou o efeito do óleo de copaíba contra o Streptococcus mutans, que é uma bactéria relacionada à formação de cáries. Essa bactéria forma um biofilme no nosso dente, ela coloniza a nossa boca, gerando uma película viscosa que adere ao esmalte dentário, que a gente chama de placas bacterianas mesmo. E o elixir da copaíba inibiu essa adesão de bactérias no dente, a formação desse biofilme, além de reduzir a produção do ácido lático, que é responsável por corroer o esmalte dentário, e essa aplicação profilática foi bastante interessante. O uso de uma gota de óleo essencial de copaíba misturada, por exemplo, no óleo de coco, que vai carregar esses nutrientes da copaíba para a boca, é uma técnica chamada de oil pulling, que é muito tradicional na medicina ayurvédica e cria uma solução de limpeza com propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes na nossa boca, derivadas de produtos naturais. Quando a pessoa bochecha, faz bochechos e gargarejos com essa mistura com alguns minutos, ela emulsifica a placa bacteriana e ajuda a remover esses biofilmes invisíveis, aonde os micro-organismos se escondem e aderem ao esmalte do dente. Mas é claro que isso precisa de cuidados também, não é para você parar de escovar os seus dentes e usar o óleo de copaíba achando que ele vai evitar, por exemplo, de você passar o fio dental ou fazer uma higiene oral. Ele é uma ferramenta para que você tenha ainda mais proteção. Mas deixa eu te dar um recado bem rápido nesse ponto sobre o nosso livro físico, o SOS Má Circulação e Trombose, para você que quer continuar aprendendo com a gente e principalmente cuidando da forma certa da sua saúde cardiovascular.
você pode ir nas principais plataformas como a Amazon, a Shopee, o Mercado Livre, tem um link também aqui na descrição. E na descrição você vai encontrar outras formas de continuar aprendendo com a gente se você gosta do meu jeito de explicar, da forma que eu ensino e recebe muita informação de qualidade, com muita riqueza de detalhes pelos nossos vídeos. Então lá você vai encontrar, quando acabar esse vídeo, vai na descrição para você conhecer o protocolo antitrombose, o nosso programa avançado de combate às doenças cardiovasculares, os nossos e-books, que são livros eletrônicos, tem um com dicas práticas para você acabar com as veias entupidas, com a dor, peso, cansaço e inchaço nas pernas, além de outro e-book com dicas práticas para combater a má circulação pela sua alimentação. Mas vamos voltar para o nosso tema, para o quinto benefício do elixir amazônico de Copaíba, que é analgesia, o bloqueio natural da dor. A dor é de uma forma simples para você entender. A dor, ela começa quando as terminações nervosas, que são chamados de nociceptores, que ficam na nossa pele, do corpo todo, nas articulações, em diversos tecidos, como dentro da barriga, afinal a gente sente cólica, sentimos dores de cabeça. Esses nociceptores detectam que tem algo machucando, lesando, ferindo o nosso organismo. Pode ser uma pancada, um excesso de calor, pode ser muita pressão, temperaturas baixas, e esses nociceptores enviam impulsos nervosos pelas fibras dos nossos neurônios até a nossa medula espinhal e de lá para o nosso cérebro. O principal composto do óleo de copaíba que a gente falou lá no início do vídeo, 90% dessa resina é o beta-cariofileno, aqui vai ser o protagonista principal. Em vários trabalhos, por exemplo, em pessoas com artrite, fibromialgia, dores crônicas articulares, nessas pesquisas o óleo de copaíba reduziu a hiperalgesia, que é a sensibilidade exagerada à dor. E além dessa hiperalgesia, também diminui o edema, o inchaço inflamatório. Então foi um efeito duplo, um combate à dor, como se você estivesse reduzindo a excitabilidade dos neurônios, além de você reduzir a inflamação que gera todo esse processo. O efeito duplo, modulou a dor. Esse efeito da copaíba foi um efeito inteligente, em que o nosso corpo, o corpo das pessoas que foram pesquisadas, não foi silenciado à força. Ele foi reconduzido ao equilíbrio. Então a copaíba, ela não mascara a dor, ela tenta corrigir a causa bioquímica que está gerando essa sensação dolorosa. Ela não é um analgésico que vai causar, por exemplo, agressão do seu estômago, dos seus rins. Ela é um analgésico, um remédio de dor que alivia. Ela não vicia, ela protege, mas não agride. Então ela pode ser usada para reduzir, principalmente pessoas, aquela dependência, para reduzir a dependência de pessoas que ficam tomando anti-inflamatórios de forma crônica, que podem ter úlceras no estômago, problemas dos rins. Os anti-inflamatórios químicos e artificiais, esses vendidos em farmácias, devem ser usados por um curto período de tempo. Vamos para o benefício número 6, que agora vai ser na nossa pele. A pele, por exemplo, quem tem muita acne e até mesmo mau cheiro, odores pelo corpo. A nossa pele, na verdade, ela é o maior órgão do corpo. Ela tem glândulas sebáceas, por exemplo, na axila, no rosto, nas costas. E nesses locais nós podemos ter a proliferação de algumas bactérias que se alimentam do sebo natural que mantém a nossa pele com um aspecto de vitalidade. E uma das bactérias mais comuns, que também causa muita acne, é a Cutibacterium acnes. E o óleo de copaíba tem substâncias que penetram nos poros e desorganizam a membrana celular dessas bactérias, levando à morte desses germes. E diferente de antibióticos ou de peeling, de esfoliantes sintéticos, essa ação não só não vai gerar resistência bacteriana, mas também não vai causar lesão na pele, porque a copaíba atua sobre um alvo enzimático específico das bactérias, na estrutura física dos germes, impedindo com que eles se proliferem. E essa é a razão pela qual ela mantém a eficácia mesmo depois de um uso prolongado, porque ela não seleciona bactérias. E além dos germes,
A copaíba também tem efeito antifúngico para controlar, por exemplo, infecções superficiais. Por exemplo, mau odor nas axilas, o próprio chulé. Fungos como o Trichophyton rubrum, a Candida albicans são sensíveis aos terpenos da copaíba. A resina serve para evitar também com que a árvore seja invadida por germes. E esse efeito também pode ser usado no nosso corpo. A copaíba inibe a síntese de ergosterol, que é uma molécula essencial para a integridade da membrana dos fungos. E quando elas perdem esses efeitos, essa proteção, os fungos não resistem. E isso impede a proliferação de muitos micro-organismos, reduz a produção de compostos voláteis responsáveis por mau odores. Tem trabalhos que mostram isso, inclusive. Tem um estudo conduzido em 2018 por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras, que foi publicado no International Journal of Phytotherapy, que mostrou que a aplicação sobre a pele de uma formulação de copaíba de 1% resultou numa redução importante da contagem de pústulas, de comedões, e depois de cerca de 21 dias de uso, que são placas, são bolinhas avermelhadas, irritadas, de cravos na nossa pele. E além disso, os voluntários relataram também uma melhora perceptível na textura, na luminosidade da pele, e foi muito raro a irritação ou a sensibilidade, já que é um derivado natural. Por isso, ao misturar algumas gotinhas de óleo de copaíba em algum creme neutro ou em um outro óleo que pode carregar, como óleo de coco, óleo de amêndoas, você tem uma fórmula sinérgica. Um creme neutro, um óleo carreador como o de coco ou de amêndoas potencializa a hidratação e serve de veículo para os compostos ativos da copaíba penetrarem na pele, enquanto a copaíba, por sua vez, vai atuar diretamente sobre germes e sobre causas inflamatórias da nossa pele. Sétimo benefício agora, e eu preciso falar para você de forma bem ponderada, é o potencial anticâncer da copaíba, que é uma esperança que brota da floresta, mas esse potencial, a gente precisa falar com responsabilidade aqui, que a gente não está prometendo a cura do câncer, mas ela tem um potencial em algumas pesquisas, a gente precisa ser cautelosos ao falar disso. Não é um efeito milagroso, mas alguns mecanismos bioquímicos complexos que estão sendo documentados, que envolvem modulação da inflamação, combate ao estresse oxidativo, indução à apoptose, que é o nome para indução ao suicídio de células doentes, são formas com que a copaíba pode atuar contra o câncer. Para você entender, e é importante lembrar que o câncer nasce de uma célula que perdeu o controle sobre si, ele vai se proliferando de forma desordenada e crescendo e sugando muitas vitaminas do hospedeiro. A célula para de obedecer aos sinais de parada do organismo, ela continua se multiplicando e ignora todas as nossas defesas naturais, e o ambiente inflamatório crônico, a presença de alta carga de radicais livres cria um terreno perfeito para isso acontecer, para o câncer se proliferar. E é nesse ponto que a copaíba entra atuando como modulador biológico do microambiente tumoral. Ela não é uma cura definitiva para o câncer, mas ela pode atuar no controle da doença. Tem estudos realizados na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que foi publicado em periódicos internacionais, e nesses experimentos o óleo de copaíba foi testado contra linhagens de alguns cânceres. Por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pulmão, o câncer de intestino, o câncer de rim, o melanoma, que é um tipo de câncer na pele, e leucemia, que é um câncer que se desenvolve no sangue, e houve redução de células tumorais de maneira dose dependente. Os pesquisadores da Unicamp observaram que entre algumas linhagens testadas, as células da leucemia e do câncer de intestino foram as mais sensíveis à ação do óleo de copaíba, apresentando índices de melhora de até 70% em algumas concentrações do elixir de copaíba. Esses resultados são promissores, mas eu preciso te lembrar que eles ainda são experimentais, eles são estudos em ambiente controlado, estudos pré-clínicos em laboratório. Então, mais uma vez, ninguém está prometendo a cura do câncer aqui, não é isso, mas os resultados são promissores e animadores, principalmente potencializando os quimioterápicos. E muitos cientistas veem nessa planta não só
uma cura milagrosa. Não seria esse o ponto, mas uma ferramenta para complementar futuras terapias integrativas, que são capazes de agir aonde muitas drogas convencionais falham por serem tóxicas, talvez na raiz inflamatória, talvez no metabolismo de alguns tumores, enfim. Mas espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Para esse encontro não ficar muito longo, eu quero saber se hoje você aprendeu muita coisa legal aqui comigo. Foi até melhor do que uma consulta médica que você já pagou por aí, não foi tão bem atendido, não te entregaram tanta riqueza de detalhes, tanta informação de qualidade. E se a resposta for sim, você gosta da forma que eu explico, do meu jeito de ensinar, eu te convido a não só entrar na nossa área de membros assinantes, lá tem muito mais para você. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, e quando você clica e se torna um membro assinante por menos de R$5, você desbloqueia muitos benefícios aqui do canal. Você garante acesso aqui mesmo na plataforma do YouTube a cursos, roteiros, artigos comentados, postagens, receitas e muito mais. Não esquece também do nosso livro físico, o SOS Má Circulação e Trombose, tem um link na descrição desse vídeo, ou você pode ir direto nas principais plataformas como a Amazon, a Shopee e o Mercado Livre. E lembre-se que o melhor remédio para tratar qualquer doença é a prevenção, é debelar o mal antes dele acontecer. E para eu te dar um passo a passo, um método organizado para você colocar em prática e ter a certeza que está fazendo o que é preciso para blindar as suas veias contra a má circulação, contra a trombose, a embolia e diversas doenças, você vai clicar agora no card que vai aparecer aqui em cima. Ele vai te levar para um outro vídeo do canal que está imperdível. Eu garanto que você não vai se arrepender. E é claro que eu vou estar te esperando lá. Até o nosso próximo encontro.